texto que vai servir de base para esse momento de reflexão é o texto de Gênesis capítulo 45. Aqui está do versículo 3 ao 15, mas eu vou tomar a liberdade de iniciar no versículo 1, para a gente entender aonde essa história começa. O versículo 1 é de Gênesis capítulo 45. Se vocês tiverem a Bíblia aqui da congregação, está na página 55. Diz assim: José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra, nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele, sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém, e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família, aos seus animais, assim não lhes faltará nada. José continuou: todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito, contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. Que a graça de Deus em Cristo Jesus possa estar no nosso coração ao meditarmos sobre essa palavra. Tanto nós que estamos aqui, quem está nos acompanhando também por meio da transmissão. Que o Santo Espírito sempre abençoe e cuide de cada um de nós. Amém. Essa história, ela mexe com a gente, não mexe? Eu acho que vocês, ou a grande maioria de nós, já foi exposto a essa história de José com seus irmãos, a relação de José com seu pai Jacó. A gente poderia abordar ou selecionar alguns aspectos dessa história, teriam tantos, se a gente pensa nessa narrativa como um todo. E talvez essa narrativa de José, aqui registrada no livro de Gênesis, talvez não, é a história com mais capítulos, com mais detalhes, para que a gente possa olhar um pouquinho mais profundo o desejo de Deus para a vida de cada um de nós. Essa família, se a gente for olhar desde o início, ela é um pouco disfuncional. Tanto na relação de Jacó com seus filhos, como na relação dos irmãos. Sempre tem situações ou coisas acontecendo ali que soam um pouco estranhos, que parece que não estão em harmonia, não estão em sintonia, parece que coisas estão desajustadas ali. E algo precisa acontecer para que
a vida deles possa ser ressignificada. Já começando no início, Jacó ele tem 12 filhos, mas com 4 mulheres diferentes. Dentro dessas 4, apenas uma ele amava, que era Raquel. E dessa uma que ele amava, teve os 2 filhos que ele mais gostava, ou privilegiava, que era Jacó e Benjamim. Nesse privilégio, nesse cuidado especial que esse pai deu para esse filho, os irmãos nunca aceitaram isso de fato, ao ponto de quase causar uma tragédia na vida da família. A gente não precisa entrar em detalhes aqui desse texto, mas a gente logo sabe que num certo momento, quando José, já adolescente, vai ao encontro dos irmãos que estavam cuidando dos animais, um desses irmãos diz assim: vamos acabar com isso, vamos tirar a vida desse moleque que só nos incomoda. Mas Rubens fala assim: não vamos fazer isso. Mas pegaram ele e colocaram dentro do buraco. Mas nesse momento passava também um grupo de ismaelitas indo para o Egito. E Judá, lembram desse nome, Judá. Judá, ele fala assim: o que nos adianta tirar a vida do nosso irmão? O que a gente vai ganhar com isso? Vamos vamos ganhar dinheiro com ele. E assim fizeram. Por 20 barras de prata, diz o texto, 20 barras de prata. E o texto ele continua. A gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas por 10 anos José passou por uma injustiça atrás de injustiças, atrás de injustiças. Mesmo fazendo o que a gente pensa, a gente visualiza como aquilo que é o correto. Aquilo que é o correto, mas parece que nada daquilo que ele fazia dava certo. O tempo passou e de repente José, lá na prisão, recebe um chamado do faraó: vem aqui porque eu quero que você interprete o meu sonho. É claro que antes ele já havia interpretado o sonho do padeiro, o sonho do copeiro, que haviam esquecido ele lá. Mas esse sonho do rei, do faraó, ninguém conseguia decifrar. Era sobre coisas estranhas, como 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E ninguém conseguia entender ou decifrar o que isso significava. E de repente, Deus toca o copeiro para que fale com José. E José, diante do faraó, então explica esse sonho, dizendo: não sou eu que vou explicar, mas é Deus que vai revelar. E a gente sabe o significado. Foram 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita escassez. O faraó gostou dessa explicação e colocou ele, por incrível que pareça, como um governador do Egito, a segunda pessoa mais importante. Por 9 anos, por 7 anos ele estava cuidando e fez com que florescesse o Egito, e o Egito ficasse conhecido por toda aquela região. Mas diz o texto que já passava 2 anos em que a fome ela estava presente, e já muitas pessoas estavam vindo ao encontro de José, justamente para que ele pudesse repartir aquilo que abundantemente eles tinham se preservado. E nesse contexto aparece novamente a família de Jacó. O pai Jacó manda os filhos: vai lá até o Egito, porque lá eles têm alimento, senão a gente vai passar fome. E por incrível que pareça, dentro dessa história, José, como governador, com outro nome, ele reconhece os seus irmãos que estão na frente. Mas como os irmãos vão reconhecer José? Eles venderam como escravos para ele por 20 anos. É como se ele estivesse morto nos seus corações. Nunca mais o veriam. E agora, em capítulos muito intrigantes, José começa a sondar o coração daqueles irmãos para ver, de fato, eles se arrependeram daquilo que haviam feito, ou ainda estavam com aquele coração amargo, pesado, como José o conhecia há 20 anos atrás. Então, de repente, nesse diálogo, José, ele prende Simeão. Não, Simeão vai ficar aqui. A pergunta aqui é: será que os irmãos vão deixar Simeão largado lá, assim como me deixou há 20 anos atrás? Quando eles voltam, José propositalmente oferece a Benjamim, o irmão mais novo, 5 vezes mais em tudo, naquele banquete. Mas a questão era: será que os irmãos vão ficar com ciúme porque Benjamim recebeu mais do que os outros?
José incrimina Benjamim por ter roubado um copo. Se lembram? Será que os irmãos vão deixar Benjamim e salvar sua pele? José coloca nas bolsas dinheiro a mais. Mas a questão era, será que eles vão aproveitar esse dinheiro a mais e ganhar com isso, movidos à ganância, como havia acontecido há lá um bom tempo atrás? E por fim a gente tem, não, diante de tudo isso, diante dessa situação, José fala, não, agora Benjamim vai ficar preso, vocês podem ir, e dá tudo resolvido. Benjamim não volta com vocês. E aí que acontece um dos diálogos mais impressionantes que a gente vai ter agora no livro de Gênesis, que Judá, se lembra de Judá? Judá se coloca na frente de José, que ele não reconhecia José, e diz assim, como eu posso fazer algo assim tão perverso quanto o meu pai? Como que eu posso causar tanta tristeza no coração do meu pai? Eu me coloco no lugar dele, mas deixa que Benjamim vai. Percebem que é nesse momento que esse texto começa. É nesse momento que, se a gente não tem essa história, pode parecer um pouco estranho. De repente José, ele cai em choro. Às vezes dizem que o José é meio chorão, mas convenhamos, né? Aquilo que ele passou não foi tão simples assim. As angústias que ele colocou no seu coração não foram tão leves assim. Ele carregou amarguras ao longo de 20 anos pelo menos. E ele desaba. Como é que eu vou ficar preso a isso diante de tudo que eu tenho ouvido agora, diante de Judá? Mas a gente consegue entender um pouquinho o coração de José naquele momento. Tremendo, angustiado. Por um lado, pela injustiça que passou, da decepção, da humilhação, por estar sozinho num país estranho, naquelas condições, longe do seu pai. Ele tinha todas as condições de se revoltar, não só com os irmãos que fizeram isso, mas até contra o próprio Deus, porque Deus o colocou naquela situação, Deus o permitiu colocar naquela situação. Então, nesse momento que ele se revela, olha, eu sou José, eu sou José. Ele poderia ter usado o nome egípcio que o faraó deu, que é, eu sou Zafenate Paineia, mas não, ele fala, eu sou José. E a primeira pergunta que ele faz, onde está meu pai? Onde está meu pai? Agora, a gente consegue ver pela perspectiva dos irmãos. Como é que os irmãos ficaram quando ele se revela? Ele diz, ele declara, olha, eu sou José, na sua própria língua, que eles pudessem entender. Porque até então ele era o governador do Egito, agora de um momento para o outro ele se torna o irmão que foi vendido como escravo. A gente percebe nesse texto, ele é muito claro, ele é muito direto, que os irmãos ficaram mudos, calados. Como assim eles vão conseguir falar alguma coisa diante do irmão que estava na frente deles? Eles estavam com medo, estavam com consciência pesada, sobre os seus ombros estava o peso da mentira e da culpa, não só de ver o seu pai sofrer por 20 anos, mas também agora pelo medo, talvez, de uma possível punição que eles poderiam. Quem é José agora, 20 anos depois? Eles estavam em silêncio. A pergunta é, como quebrar esse silêncio? Sabe, tem situações que a gente pode relacionar também na nossa vida. Às vezes a gente tem situações na nossa família, que é tão doloroso de tocar o assunto, que às vezes a gente fica em silêncio, porque muitas vezes a gente não tem coragem de dizer, porque aquele assunto dói, porque aquele assunto machuca, porque aquele assunto está uma ferida aberta, então a gente prefere ignorar, a gente prefere talvez ficar em silêncio. Aquilo que José nos ensina e nos leva a refletir é como é que a gente quebra esse silêncio, a fim de não ter essa barreira emocional na vida das famílias, na vida de pessoas que Deus os uniu através da família. Como é que a gente vai viver isolado um do outro, amargurado, em silêncio? José quer quebrar esse silêncio. Uma das coisas que ele faz aqui nesse texto é simplesmente chamando, venham mais perto, venham mais perto.
E a pergunta que eu me fiz ao refletir sobre esses versículos é: quando começa o perdão? Porque a gente sabe que o perdão não é algo matemático, né? Algo assim que basta resolver isto que está tudo bem, ou uma receita, basta fazer aquilo que você vai estar tranquilo em relação. Cada situação, cada história, ela é diferente, ela não é igual. Mas em todas as situações, Deus deseja a mesma coisa. Deus primeiro não quer ver ninguém separado. Deus não quer ver ninguém brigado. Deus não quer ver ninguém machucado. Deus não quer isso. Deus quer que pessoas sejam reconciliadas. Eu não sei quanto tempo, muitas vezes, isso pode durar nas nossas vidas. Aqui, no caso de José, foram 20 anos. Foram 20 anos, sim, de angústias, de sofrimentos, mas o desejo de Deus foi sempre o mesmo: reconciliação, ressignificar aquela vida e aquela família. De fato, é difícil responder quando começa o perdão na vida de José. Não sei quanto tempo, porque o texto não nos permite dizer isso, quanto tempo José de repente ficou com aquela situação pesada no seu coração, tentando fazer aquilo que é certo, mas dando errado. Eu não sei quanto tempo, mas o que a gente pode dizer é que em algum momento nesse período, ele entendeu e ele conseguiu visualizar esse sofrimento, essas injustiças, essas angústias que ele estava passando, não como algo que os irmãos fizeram, mas como Deus usando o sofrimento dele como um propósito de algo maior. Conseguem perceber isso? Quando ele fala e ele aponta: vocês sim me venderam, mas não fiquem com medo, não fiquem com o coração pesado, não fiquem com culpa. José fala: está tudo bem, não fiquem com culpa. Quando José fala: eu sou José, ele já tira esse julgamento, e ele já aproxima os seus irmãos de si. Ele faz isso, justamente porque ele entende que aquilo que está acontecendo tem um propósito, e ele entende esse propósito. Conseguem perceber ali no final do versículo 5, vocês estavam com a Bíblia aberta, final do versículo 5 diz assim: foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Foi para salvar vidas, e aqui a gente tem talvez um sentido duplo nesse salvar vidas. De fato salvar vidas, porque ele, como governador do Egito, tendo mantimentos agora, ele podia também ajudar outras nações, assim como estava ajudando José e a sua família, os seus irmãos. Mas quando a gente vai um pouquinho mais para frente, ali no versículo 7, ele repete isso: Deus me enviou na frente de vocês. Ele não está colocando culpa nos irmãos: olha, vocês me fizeram isso, eu tive que passar por isso, mas eu consegui, através dos meus esforços, chegar onde eu estou, e agora vocês vão sofrer as punições. Não, eu não faço nada disso. Deus me enviou na frente de vocês. Olha só o propósito que ele fala: para salvar vidas. Então ele repete isso, e garantisse que teriam descendentes. Olhem para esse detalhe. José, ele está olhando sobre a perspectiva, sobre os olhos do Senhor, não sobre o aspecto da vingança ou da punição, porque ele entende a promessa que foi feita lá por Abraão. Qual era a promessa de Abraão? Através dos seus descendentes vão abençoar todas as nações vão ser cuidadas, e justamente de geração em geração, até a chegada do Messias, Deus ia preservar um remanescente. E por José, Deus estava salvando vidas, não só as vidas daquele tempo, mas as nossas vidas hoje. Deus estava salvando por meio do sofrimento que José passou. E José entende esse propósito e fala para os irmãos. Só que agora, percebam que no texto há sempre a consequência do pecado. O pecado estava ali. José tinha perdoado, não havia julgamento, mas tinha consequências. Olha uma das consequências que os irmãos de José tiveram que passar: volte para casa, volte depressa. Ele fala 2 vezes: volte para casa, volte depressa e fale para o meu pai. O que significa fale para o meu pai? Significa dizer assim: nós mentimos. Significa dizer: nós erramos. A mentira e a culpa estavam tão grande que esse era um assunto morto.
O luto, a angústia, a dor, a situação que eles passaram não foi simples. Eles tiveram que lidar com as consequências do erro que cometeram há 20 anos atrás. O perdão estava dado, mas as consequências estavam diante deles. O texto não nos diz, assim, com muito detalhe, o que isso aconteceu e o que isso causou no coração deles. Mas a gente sabe que uma mentira, quando ela permanece muito longa, ela é difícil de ser reatada. Ela é difícil. E por isso esse texto nos leva ao perdão, mas o perdão também nos leva à reconciliação. José havia perdoado o coração deles, havia perdoado todos eles, justamente quando, num simples gesto, lá no versículo 15, o abraço. José não apenas tinha dito, olha, eu sou José, venham perto de mim, mas para que pudesse chancelar, garantir, ele vai dar um abraço e um beijo em cada um. E percebem só depois desse abraço e desse beijo que eles voltam a falar. Que o silêncio quebra. Que há uma ressignificação na vida daquela família. Ao ponto de terem coragem de voltar, ao ponto de terem coragem de assumir as suas culpas e os seus erros, e de voltar ao relacionamento que havia. E se a gente olhar de fato, os capítulos no meio, não foram tão tranquilos assim, essa família de Jacó. Ela foi muito intensa. Mas a partir desse momento a gente vai ver uma mudança de postura. Até o ponto, e a gente sabe, a pergunta que se faz é, quando que os irmãos então manifestam perdão a José? Não foi nesse momento. É difícil a gente pedir perdão para aquele que a gente magoou no ato. Isso muitas vezes leva tempo, e aqui levou muito tempo também. A família veio, se colocaram lá na região de Gozém, eles ficaram um bom tempo. Sabe quando o perdão ele acontece? Isso é dito no capítulo 50. Só quando Jacó morre. Porque no coração dos irmãos ainda, quando Jacó morre, fala assim, agora nós estamos perdidos, porque José só estava cuidando e convivendo conosco por causa do amor que ele tem pelo pai, mas agora que a gente está convivendo só com o nosso irmão, ele vai nos punir. E não é isso que acontece. Mas é nesse momento que os irmãos eles escrevem assim, olha, nosso pai Jacó constantemente veio falar para nós diversas vezes, filhos, falem para José que vocês estão arrependidos, falem para José, peçam perdão para ele. Não tem às vezes pessoas no nosso convívio, que com espírito de amor falam a verdade e dizem assim, olha Mateus, aquilo que tu fez não está certo, vai lá pedir perdão. Muitas vezes esse é o papel do pai e da mãe, né? Quando percebem que irmãos estão brigados, olha, não está certo isso, vá lá pedir perdão. Só que esse perdão às vezes não vem, esse pedido não vem, e se demora. E às vezes vai acontecer só depois do pai e a mãe falecerem, como aconteceu aqui com José. Percebam como o perdão é difícil, como o perdão exercitar o perdão não é fácil, porque mexe com as nossas raízes, mexe com aquilo que a gente às vezes prende no nosso coração. Mas isso de fato aconteceu, e quando José ele recebeu esse pedido, o que ele fez? Ele chorou. Ele chorou. Por quê? Porque no coração dele o perdão já havia sido dado. Vocês conseguem sentir o poder do perdão? Ao olharmos para a realidade do mundo que a gente vive, o perdão parece um elemento um tanto estranho. Como assim perdoar aqueles que te venderam como escravos? Ser julgado injustamente e não revidar, como diz o Evangelho. A realidade é que exigimos os nossos direitos, nós queremos os nossos pertences, e se tivermos que retribuir, vai ser da mesma moeda. Mas você consegue imaginar na sua vida algo que você recebeu imerecidamente? Ou talvez até injustamente? É o perdão de Deus. É o fato de você ser declarado filho ou filha de Deus.
o fato de você ser acolhido na família da fé. Você não merece isso, eu não mereço isso, mas mesmo assim Deus vem ao nosso encontro e nos acolhe, e nos traz para perto de si, traz vida. Esse Deus, Ele se revela para nós. Sim, Ele se revela para nós, não como um irmão que revela, olha, eu sou José, assim como José fez com os irmãos, mas Ele é aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Ele diz, eu sou quem sou. Esse Deus se revela para nós dizendo, eu sou o pão da vida, para que a gente seja alimentado dele constantemente e não passe fome. Eu sou a água da vida, para que essa água possa purificar os nossos corações. Eu sou a ressurreição, como o Gustavo leu no texto de hoje, porque reflete a nossa esperança na vida eterna. Eu sou o caminho, porque não há outros caminhos de fato para chegar na vida eterna. Esse eu sou, revelado no Evangelho, nos diz que foi odiado, mas respondeu com amor. O eu sou foi maltratado, humilhado, crucificado, mas na cruz pediu, Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. O eu sou, Ele que agiu com generosidade, mesmo com aqueles que estavam o punindo. O eu sou é aquele que roubaram a sua túnica, dividiram a sua capa. O eu sou foi aquele que mesmo pendurado na cruz disse, está tudo pago. O eu sou é aquele que não julga, não condena, mas ele que vem para perdoar. Para perdoar. Repetidamente, esse eu sou, que é Jesus, ele vem ao nosso encontro, ele se revela para nós com atos de misericórdia. E quando esse eu sou, ele é manifestado em nossas vidas e corações, quando o perdão do Deus triuno é manifestado, é dado para nós, isso muda a nossa vida, isso ressignifica quem nós somos, isso ressignifica as coisas que estão ao nosso redor e ressignifica também a nossa família. Se Deus me perdoou, um perdão imerecido, que eu não mereço, mas Ele me dá, por graça e misericórdia, isso me move minimamente a olhar ao redor das minhas vidas e relacionamentos e perguntar, tem sentido eu agir assim com quem está ao meu lado? É uma reflexão que a gente precisa fazer. O Espírito Santo já te levou a exercitar o perdão? Certamente que sim, porque senão vocês não estariam aqui. O perdão é algo básico para a vida de todo cristão, mas é transformador. E às vezes a gente na nossa vida, nessas injustiças que a gente fala, que o Evangelho nos mencionou, que aconteceu na vida de José, nessas injustiças a gente acaba perguntando, mas qual o propósito de passar por tudo isso? Por quê? E às vezes nesse sentir injustiçado, por algo que não merecíamos estar passando, por algo que aconteceu na nossa vida, talvez José e o texto bíblico possam nos ajudar a refletir no culto de hoje. A não olhar pela perspectiva da injustiça, porque é o natural. Quando uma injustiça acontece, a gente olha pela perspectiva da injustiça. E já que isso é injusto, isso preenche o meu coração de angústia, de raiva e de todos os sentimentos que vocês conhecem. Mas José está nos convidando e nos ensinando a olhar não pela perspectiva da injustiça, mas pela perspectiva da graça e dos propósitos do Senhor, que continuam os mesmos para as nossas vidas. Qual que é o grande propósito do Senhor manifestado nesse texto? Salvar vidas. Salvar vidas. E ele repete isso 3 vezes. O propósito que Deus me deu foi para salvar vidas. Ele entendeu que no sofrimento ele estava salvando vidas. E quando, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, que muitas vezes a gente infla o nosso coração com injustiças, que de fato são injustiças, mas a gente não percebe que às vezes nesses contextos e nessas situações Deus está nos utilizando para salvar vidas. Pode ser até vidas no sentido físico, material, coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas muito frequentemente são vidas eternas. Já parou para pensar que a sua vida também é um propósito de salvar vidas eternas? E quando a gente olha sobre essa perspectiva, isso não traz alívio ao nosso coração?
Isso não traz calma? Isso não olha o perdão que Deus nos deu como uma forma de visualizar aquilo que está ao nosso redor como algo que Deus me capacita, me ensina e exercita a praticar? A minha oração é que, para que possamos pensar também e a perceber que temos esse propósito nas nossas vidas, que é salvar vidas. A maneira como Deus vai fazer isso, vamos deixar nas mãos dele. Enquanto isso vai acontecendo, posso garantir que o perdão que vocês receberam ressignifica a vida de vocês. E o perdão que vocês manifestam ressignifica a vida do próximo. Que Deus abençoe e cuide de cada um de nós. Amém. Nos colocamos em pé. Que a graça e a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, como vai dizer agora o ofertório, possa criar em nosso coração tanto querer como realizar, para que a gente possa viver uma nova vida por meio do Espírito Santo. Amém.